Quando nós olhamos ouvimos essa palavra, o primeiro sentimento que nós temos é: Samuel não trouxe para si a glória da vitória. Às vezes nós chegamos ao final de um ano desse e a tendência é a gente imaginar: nossa, esse ano, olha, eu me dei bem. Esse ano eu fiz coisas extraordinárias. Esse ano, olha, e a gente poderia muito bem querer trazer isso como ser humano. Mas sabe, hoje nessa ceia, Deus nos traz diante um memorial ainda maior. A pedra de Samuel apontava para a ajuda de Deus no tempo de crise. A mesa do Senhor aponta para a ajuda de Deus em todas as crises do sacrifício de Cristo. Resolvemos montar essa mesa em formato de uma cruz para nos lembrar de onde vem a nossa vitória. Para nos lembrar, queridos, de onde nós fomos resgatados. E para nos lembrar o preço que foi pago pelas vitórias que nós alcançamos todos os dias da nossa vida. Se alguém pergunta qual é o nosso Ebenezer, se eu perguntasse para você hoje, terminando o ano, qual é o seu Ebenezer? Até aqui te ajudou o Senhor. O que você diria? Sabe, a resposta talvez deveria ser clara. A resposta deveria ser: o meu Ebenezer é Cristo crucificado e ressuscitado. Esse é o meu Ebenezer. Esse é o meu até aqui me ajudou o Senhor. A cruz é o marco definitivo que diz: Deus nos ajudou e nos ajuda de forma eterna. Ebenezer não é apenas, irmãos, uma lembrança. Ebenezer é salvação. No contexto de 1 Samuel 7, como eu disse, Israel volta para Deus. Israel abandona os seus ídolos, confessa os seus pecados, clama por socorro. E o que acontece? Deus intervém. Mas percebem o que eles fazem? Eles voltam para Deus, abandonam, confessam e clamam. E esse é o segredo da vitória. Esse é o segredo de, no final de toda a nossa batalha, a gente poder dizer: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Embora nós estejamos falando de um contexto de uma batalha física, humana, nessa manhã, irmãos, diante da ceia, diante da mesa do Senhor, Deus nos mostra que a maior intervenção não foi apenas contra inimigos externos, mas foi contra o inimigo mais profundo, o pecado que nos separa do nosso Deus, o pecado que nos separa do Senhor. Esse é o maior Ebenezer de todos. A pedra de Samuel 7 celebra uma vitória histórica, mas celebra uma vitória humana. A cruz celebra a vitória eterna. E todas as vezes, irmãos, que nós estamos diante de uma mesa, seja no formato de uma cruz, seja uma mesa comum, seja cheia de ornamentação, ou seja uma mesa simples apenas com o pão e o vinho, só existe um propósito: nos mostrar de onde nós viemos para onde estamos indo. Sabe, assim existe para que a igreja nunca esqueça que o preço da nossa vida com Deus foi pago por Cristo. Este cálice, segundo 1 Coríntios 11, 25 diz: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui, meus queridos, está o coração dessa mensagem. O nosso Ebenezer não é um objeto, o nosso Ebenezer é uma pessoa, e essa pessoa tem marcas em suas mãos. Precisamos nos lembrar disso. A palavra do Senhor ali em 1 Samuel 7,12 diz assim: até aqui nos ajudou o Senhor. E é interessante que Samuel não está falando do futuro, ele está falando do que ele viveu até aquele momento. E às vezes nós queremos cobrar de Deus, irmãos, vitórias de coisas que nós sequer vivemos ainda. Às vezes nós queremos que Deus já esteja antecipando vitórias que nós sequer sabemos se vamos viver. A realidade é que o Ebenezer de Samuel é um Ebenezer muito claro: até aqui nos ajudou o Senhor. É interessante que, além de dizer até aqui, Samuel está falando para nós sobre o cuidado do Senhor ao longo do caminho. E quando dizemos até aqui, estamos dizendo que Deus esteve presente no percurso da nossa história. 2025, irmãos, estamos aí há quase 15 dias, pouco mais, do final deste ano. E talvez você, olhando lá para janeiro, você olha para cada mês do ano: janeiro, fevereiro, março,
abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, e agora estamos em dezembro. Você consegue imaginar quais foram as maiores lutas em cada mês desse ano? Quais foram as maiores batalhas que você enfrentou em cada momento desse ano? Quais foram as maiores vitórias que Deus te deu em cada momento deste ano? E é interessante, se há uma coisa que nós aprendemos na vida, irmãos, e deveríamos aprender, é celebrar as pequenas vitórias que Deus nos dá quando elas acontecem. Celebrar as pequenas vitórias. É nos lembrar, meus queridos, de que a cada pequena vitória que nós alcançamos é um Ebenezer que Deus nos dá. Até aqui. Quando dizemos até aqui, nós estamos nos lembrando que Deus não cuida de nós somente quando as coisas dão certo. Quando falamos Ebenezer, irmãos, nós estamos dizendo que Ele cuida de nós quando a fé ficou fraca e Ele nos sustentou. Quando a casa enfrentou tempestades e Ele nos guardou. Quando a igreja se cansou e Deus nos renovou. Quando houve perdas e o Senhor nos consolou. Quando faltou recurso e Ele proveu. Quando faltou direção e Ele nos guiou. Esse é o Ebenezer. E sabe, uma das coisas mais incríveis, na verdade, na vida é exatamente isso. É quando nós paramos para analisar não aquilo que não temos, mas aquilo que recebemos como mérito, como graça, como misericórdia do nosso Deus. E sabe, quantas das vezes nós vivemos uma vida pautada naquilo que não temos e nos esquecemos de dizer para Deus: Senhor, estou aqui e sou grato por aquilo que o Senhor me deu. Sou grato pela minha casa, pelo alimento sobre minha mesa, sou grato pela minha família, sou grato pelas batalhas que enfrentei, mas acima de tudo pelas vitórias que o Senhor nos deu. Às vezes, nós pedimos a ajuda pela ausência de luta, mas a Bíblia, ela mostra que a ajuda de Deus muitas vezes é presença na luta. É por isso que Samuel foi muito sábio em dizer: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque ele estava falando para nós que não é uma vida sem batalhas. Não é. O próprio Jesus, irmãos, ele disse: no mundo tereis o quê? Aflições. Mas ele termina dizendo Ebenezer: mas não tenham medo, porque eu estarei com você. É o Ebenezer. É Deus dizendo para nós, irmãos, que na nossa batalha nós vamos ter as lutas, sim, mas Ele nunca vai nos abandonar. O Salmo 23, ele não diz: nunca haverá vale da sombra da morte. O que ele fala? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Tu estás comigo. O Ebenezer, queridos, é exatamente isso aqui, sabe? É nós entendermos que ao chegarmos ao final de um ano como este, não importa o que você viveu, você viveu. Não importa o que você passou, você sobreviveu. Não importa a batalha que você teve, você está aqui hoje para dizer: louvado seja o nome do Senhor. Nesta ceia, eu, pastor Carlos, declaro que se o Senhor nos deu o seu Filho, como não nos dará também com Ele todas as coisas necessárias para continuar? Ele nos deu Cristo, o nosso Ebenezer, a cruz como o memorial supremo de que Ele vai estar conosco todos os dias, até o fim dos tempos. O que a cruz diz, irmãos, a cada cristão e a cada um de nós ao encerrarmos este ano? Primeira coisa que a cruz fala para você, preste atenção nisso: você é amado. Você é amado. A cruz diz que antes de qualquer desempenho, antes de qualquer resultado, Deus prova o seu amor em Cristo. Você é amado. A cruz, queridos, ela diz em segundo lugar que você é perdoado. E sabe, passamos um ano como este, quantos tropeços nós não fazemos, ou não corremos o risco, ou não aconteceu conosco? Quantas quedas, quantas coisas erradas.
quantos julgamentos que recebemos de fora, de dentro do próprio coração, por coisas que nós fizemos. Mas a cruz me diz: você é perdoado. Na ceia, queridos, nós não celebramos a perfeição humana. Na ceia, nós celebramos a graça divina. Na ceia, nós celebramos a misericórdia do Senhor para com seres humanos pecadores, caídos, que carecem da graça dele. É por isso que a ceia é um momento de extrema felicidade. A ceia, queridos, é um momento de alegria. A ceia é um momento em que nossa felicidade deveria estar gritando através dos nossos olhos, e as pessoas, ao olharem para nós após participarmos de uma ceia, deveriam questionar o porquê de nossos rostos estarem brilhando de felicidade. Porque existe um motivo puro, simples e claro: o Senhor nos perdoa. A cruz, em terceiro lugar, ela diz para mim e para você, sabe o que? Você não está sozinho. Vivemos uma epidemia de solidão. Você não vive? Não há momentos em que você, rodeado de muitas pessoas, se sente sozinho? Às vezes é dentro de casa, às vezes é no trabalho, às vezes é na igreja, é na faculdade, é na escola. E você se sente só. Mas a cruz de Cristo, ela diz: você não está sozinho. Em primeiro lugar, porque Jesus entrou, meu querido, na sua dor. Ele sabe. Ele sabe o que você sente, Ele sabe a sua angústia, Ele sabe os sentimentos que estão no seu coração quando você está sozinho, fechado dentro do seu quarto, chorando. Ele sabe. A cruz diz: você não está sozinho. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e pelas suas pisaduras nós somos sarados. É isso que diz a Bíblia. Ele tomou as suas enfermidades, Ele tomou as suas dores. Talvez só nos falte uma coisa: entregar nas mãos dele. Que às vezes Ele está assim: filho, me dá. E a gente diz: não, Senhor, deixa comigo. Guardo aqui. E você sofre sozinho, sem ter necessidade. Quarto lugar, a cruz do Senhor diz para nós que há um futuro. O Ebenezer de Samuel, o Ebenezer de Samuel, ele termina dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. E talvez fazendo uma leitura superficial sobre o até aqui de Samuel, nós podemos dizer que o Senhor nos limitou. Está limitado. E na verdade, irmãos, não está limitado. Na verdade, é o Senhor dizendo o até aqui dele, lá naquele momento. Obrigado. O até aqui do Senhor ali é para mostrar para Samuel naquele momento e para o povo: olha, não tenham medo, porque se o Senhor cuidou de nós até aqui, Ele vai continuar cuidando. Mas nessa manhã, irmãos, você vai comer do pão, você vai beber do cálice, e o Senhor vai reforçar em seu coração de que o até aqui do Ebenezer do Senhor, ele é eterno e é para o futuro. A ceia não é somente olhar para trás. É por isso que Jesus, ele disse, Paulo falou em 1 Coríntios 11, 26, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. É futuro. Jesus não veio ainda. E se ele não veio ainda, se lembre que a cruz diz respeito ao futuro. E qual é o futuro que o Senhor quer para você? A Bíblia é clara. Ele sabe que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Irmão, se a gente soubesse disso. O memorial também é esperança. A cruz garante que a história não termina em dezembro. Ela caminha para a volta de Cristo. Não termina aqui. Amém por isso? Eu quero encerrar, meus queridos, essa minha mensagem com um último ponto. O Ebenezer do Senhor, ele se faz real também na comunidade de fé da Igreja de Deus. Olha para a nossa igreja hoje. É claro, queridos, que eu gostaria que nós tivéssemos todos os bancos tomados por pessoas aqui nesta manhã, ávidas, desejosas, cheias de disposição para receber nesta manhã o pão e o cálice e renovar a aliança com o Senhor.
Mas eu louvo ao Senhor porque você está aqui. Eu louvo ao Senhor porque você hoje tirou um tempo e você ainda não perdeu dentro do seu coração o desejo de estar em comunhão com o Senhor. Porque muitos já perderam esse desejo. Muitos não querem mais. Muitos estão tão distantes do Senhor que quando eles veem no calendário da igreja vai ter ceia, eles não vêm só para não participar da ceia. E não estou dizendo que quem não veio por isso. Estou dizendo que há muitos que fazem assim. Existe algo lindo, irmãos, no Ebenezer de 1 Samuel. 1 Samuel não é uma pedra particular de Samuel. É um marco para todo o povo. Veja que a palavra que Samuel, a frase que Samuel usa é: até aqui nos ajudou o Senhor. Não é uma experiência pessoal, sozinha, do próprio Samuel. É uma experiência de todo o povo. Sabe, meus queridos, a ceia segue o mesmo princípio. A ceia não é um ato individualista. A ceia é um ato da comunidade, da aliança de Deus com o seu povo. Mas a ceia é um ato da